Bem, queridos, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu convido você que está aqui, você que está em casa, acompanhando, participando do culto online. Nós vamos falar sobre... Conseguiu o vídeo? Está lá embaixo. É isso? Tá aqui, eu pensei que estava aqui. Ok, convidar você, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. 8, João 8, 1 a 11. Aí na sua Bíblia, você vai notar que é aquele episódio da mulher adúltera, né? E a gente tem aqui lições preciosas para a nossa vida, extraída dessa passagem. João 8, 1 a 11, eu vou ler, você acompanha, na sequência nós vamos compartilhar, tá bom? Ok. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Senhor, nós estamos agora no momento onde nós vamos compartilhar a tua santa e poderosa palavra. Senhor, nós queremos dedicar novamente esse tempo, esse momento diante da sua palavra. Queremos pedir a direção do Senhor, a unção, pedir a tua graça sobre nós, para que possamos, Deus, aprender mais do Senhor, segundo a sua palavra, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos filhos que agradam o seu coração e que possamos crescer na nossa comunhão contigo e com a igreja cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio da mulher adúltera, ela está registrada somente no Evangelho de João. E nessa passagem nós vemos uma mulher, numa situação muito difícil, acusada, culpada por causa do seu pecado, diante de seus acusadores cruéis, né? E não menos pecadores que essa mulher. Nós vemos também nessa passagem a motivação maligna dos líderes religiosos para colocar Jesus numa armadilha. A gente leu isso. E nós vemos também nessa passagem, além disso, a situação da mulher, a crueldade desses acusadores. Nós também nos deparamos com a misericórdia do Senhor Jesus, essa misericórdia estendida ao ser humano sem rumo e sem esperança. Era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, lá em Jerusalém, nesse contexto, né? E Jesus foi a esta festa, né?
Jesus foi até Jerusalém, até o templo, foi até essa festa. Isso está registrado já no capítulo 7 do Evangelho de João. Você pode ver isso com calma depois, ler. E ali Jesus, no templo, na ocasião da festa, começou a ensinar o povo, falar da graça, do amor de Deus, sobre arrependimento de pecado, sobre reconciliação com Deus, enfim, o Senhor Jesus começou a pregar e ensinar. Jesus sempre fazia isso, né? Além de curar, libertar. E Jesus, com isso, atraiu o ódio, atraiu a inveja desses líderes religiosos, né? Eles estavam com inveja, com raiva de Jesus, porque Jesus estava cada vez mais juntando uma multidão para ouvi-lo, e no meio dessa multidão, muita gente ainda ia sendo curada, salva. Era realmente uma bênção. E essas pessoas estavam com medo de perder o poder, né? E por isso eles invejavam e odiavam Jesus, a tal ponto de quererem prender Jesus, a tal ponto de quererem matar Jesus, eliminar Jesus, acabar com Jesus. E é nesta ocasião que estes mesmos líderes, conforme nós lemos aqui, eles trazem até Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério para ele, e perguntam para ele, e queriam ouvir dele o que eles deveriam fazer com ela. O que Jesus ia dizer que teria que ser feito com essa mulher pega em flagrante adultério. Primeira coisa que a gente vê aqui, queridos, versículo 1 até o versículo 3, nós vemos a situação complicada, a situação dolorosa desta mulher. Ela foi acusada pelo pecado de adultério. Ela foi pega cometendo este ato. E, portanto, ela não tinha como dizer que não era verdade. Ela não tinha como dizer que não havia feito isso, não havia como negar. A Bíblia diz que ela foi surpreendida nessa situação. Estava ali uma pessoa culpada. Essa mulher também foi humilhada. Ela foi envergonhada. Ela foi arrastada à força pelos seus acusadores. Foi tirada do lugar onde ela estava e levada de forma cruel diante de muitas pessoas e diante de Jesus. Eles poderiam ter tratado esses acusadores, esses líderes, poderiam ter tratado essa situação num contexto mais particular, mas não, eles quiseram mesmo expor ela, expuseram ela publicamente, colocando-a de pé diante de todos. Imagine essa cena, tenta imaginar essa cena difícil, dolorosa, complicada dessa mulher. A Bíblia diz que ela, de fato, transgrediu a lei de Moisés, cometendo um pecado passivo de morte, em caso de adultério. Tanto ela como o homem que adulterou com ela. Isso está registrado lá em Levítico, capítulo 2, versículo 20, e também em Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24. Portanto, a situação dela era desesperadora. A situação dessa mulher era desesperadora. Ela não se defende. Sua consciência e seu silêncio confirmam que ela era culpada. Mas também a gente vê, na sequência dessa leitura que nós fizemos, a frieza e a crueldade desses acusadores. Em relação a ela, mulher, eles não se importaram com ela, nem com sua família, não se importaram com a sua integridade, a expuseram em humilhação pública. Para esses acusadores cruéis, essa mulher não tinha nome, não tinha família, não tinha identidade. Para eles, essa mulher não tinha sentimentos, essa mulher não tinha emoções. Essa mulher foi apenas uma peça usada por eles contra Jesus Cristo. E em relação a Jesus, esses mesmos acusadores cruéis, esses homens sem compaixão,
Eles queriam encontrar um motivo para acusar Jesus e para matá-lo. Como falei anteriormente, né? No capítulo 7, os escribas, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam cheios de ódio e de inveja, cheios de raiva de Jesus. Queridos, a intenção deles, nesse contexto todo, não é julgar o caso dessa mulher. Essa motivação desses cruéis acusadores não era o amor deles a Deus, não era o zelo deles pela justiça, não era o zelo deles pela lei de Deus, mas o verdadeiro motivo era pegar Jesus em contradição, era realmente montar essa armadilha contra Jesus. E como ele, Jesus, ia julgar essa mulher? Vamos ver um pouquinho a trama deles contra Jesus. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-a ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estão usando essa pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusar Jesus. Né, pastor? Os caras eram maliciosos, posando de santos, mas com o coração imundo. Olha a trama deles, eles tentaram jogar Jesus, colocar Jesus contra a lei de Moisés, contra a lei santa de Deus. A lei, ela servia para mostrar o quanto o ser humano, o quanto nós somos pecadores e necessitados de um redentor. Não simplesmente para condenar, mas para apontar o quanto nós precisamos de um Salvador. Porque por nós mesmos, nós estamos enrolados, perdidos. Como diz a palavra de Deus, a tendência do nosso coração é frequentemente, constantemente, para as coisas más, ruins. A gente tem momentos assim de lucidez, de clareza, de atos de bondade. A gente faz isso, mas o nosso coração é danado. Pegue um dia só, eu e você, vamos pegar um dia, né? E vamos depois, no final do dia, fazer um balanço dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E vamos pôr na balança, né? Ai de nós, né? Ou ai de mim, desculpa, ai de mim. Tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés, tentaram jogar Jesus contra a lei romana no contexto e tentaram jogar Jesus contra o povo. Se Jesus tivesse proibido, olha só como eles eram, se Jesus tivesse proibido a condenação da mulher, ele seria acusado de ir contra a lei de Moisés ou contra a lei de Deus, e ele perderia credibilidade com o povo judeu, e ele seria impopular com o povo também. Olha a armadilha. Se Jesus tivesse aconselhado a sentença de morte da mulher, e se ela de fato tivesse sido executada, ele, Jesus, entraria em conflito com o governo romano. Ele arrumaria um problema sério com as autoridades romanas. Sabe por quê? Porque naquele contexto, naquele tempo, o povo estava sob o jugo romano, o governo romano. E o único que tinha autoridade para mandar, executar alguém, era o governador romano. Não eram nem os judeus. Então, se Jesus mandasse executar mesmo, ele ia arrumar um problema com o governo romano. Olha só como os caras eram.
Isso está lá em João 18:31. Você vai ver que os próprios líderes religiosos falaram para Herodes em questão que eles não tinham poder para executar ninguém, mas aqueles tinham, olha só. Queridos, e além disso, principalmente se Jesus tivesse ordenado a execução daquela mulher, isso não ia se harmonizar com a pessoa de Jesus. Porque Jesus não veio para condenar, executar ninguém, ele veio para salvar. Isso não iria se harmonizar com a sua compaixão e o seu amor pelo ser humano. Isso não ia se harmonizar com o propósito de sua vinda. Olha só que situação que ficou o nosso Rei, Senhor e Mestre Jesus. A arapuca estava armada. Eles eram cruéis, hipócritas. Chamavam Jesus de mestre, mas não estavam nem aí para o que o Senhor Jesus ensinava e pregava. Mas o coração deles maquinava o mal. O interesse deles não era pela mulher. Não era ouvir Jesus, era se livrar de Jesus. Eles fizeram da lei uma isca, uma armadilha para os seus propósitos malignos. E assim eles se tornaram mais culpados e pecadores do que aquela mulher. Nós falamos da situação dessa mulher, dolorosa, triste, complicada. Nós falamos da crueldade do coração humano desses homens, desses líderes religiosos que estavam ali para honrar a Deus, servir a Deus e, movidos por inveja e ódio, fizeram o que fizeram. E agora, nós estamos diante da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu vou ler do 6 ao 11 de novo, tá bom? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai, abandone a sua vida de pecado. Jesus inclina-se diante daquelas pessoas e diante da mulher e começa a escrever no chão com o dedo. O que exatamente Jesus estava escrevendo ali, ninguém sabe. Muitos conjecturam que Jesus, naquele momento que estava escrevendo no chão com o dedo, ele estava fazendo uma lista de pecados daqueles acusadores, estava lá fazendo uma listinha. Alguns conjecturam isso, mas não é certeza. E interessante pensarmos que nesse momento que Jesus se inclina, começa a escrever no chão, ele estava dando um tempo para as pessoas refletirem sobre aquilo. Refletirem e agir com amor diante daquela situação, mas eles não conseguem, eles estavam tão endurecidos em seu coração, que eles não aproveitaram essa chance que Jesus deu, essa oportunidade que Jesus deu para eles pararem e refletirem. Eles estavam com uma trave no olho, tentando tirar o cisco do olho daquela mulher, cheios de intolerância. E aí Jesus faz a grande pergunta e espera uma resposta decisiva. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ou seja, só podem apedrejá-la, executá-la, quem nunca teve vontade de fazer a mesma coisa, ou quem nunca pecou em pensamentos, em atos, ou. E aí o que sobra? Exatamente, só Jesus. Percebam que Jesus, ele fala: olha, ok, a lei está aí, cumpram a lei.
Se alguém aqui não tiver pecado, nenhum pecado, pode atirar a pedra. Jesus, ele sustentou a lei. Sustentou. Mas Jesus fez algo tremendamente mais profundo e sério. Ele foi direto no coração do ser humano. Jesus os desarmou. Jesus os levou a olhar para dentro de si, fazer um exame de si mesmos. Esse escrever no chão poderia ser essa lista de pecados latentes daqueles homens, aquelas pessoas que estavam lá. Mas com certeza foi um tempo para levá-los à reflexão. Olhem para dentro de si mesmos. Jesus chama todos ali para um autoexame. Jesus nos chama o tempo todo para um autoexame. E nós precisamos chamar o Senhor para sondar o nosso coração. Chama aqueles que estavam com as pedras nas mãos. Chama os acusadores para olharem para dentro de si. E aí sim, decidam o destino dessa mulher. Jesus conhecia a motivação dos seus acusadores. Olha, gente, Jesus conhecia, porque Ele é Deus, o que estava dentro do coração das pessoas. Jesus podia tornar público toda aquela podridão do coração daquelas pessoas, mas Jesus não fez isso. Ele preferiu dar esse tempo para eles fazerem essa autoanálise, refletirem sobre as suas decisões, ações. Jesus podia expô-los, chamá-los de raça de víboras de novo ali, e, enfim, acabar com eles. Mas Jesus prefere a misericórdia. Jesus prefere salvar. Ele veio para isso e não para condenar. Meu Deus. E se fosse um de nós no lugar de Jesus, né? E tivéssemos esse poder de saber o que está dentro do coração, da mente das pessoas. Misericórdia. Por isso que Deus não dá isso para nós. Não estamos preparados para lidar com essas coisas, não. Nunca vamos estar, né? Oi? É verdade, pastor. Por isso que o salmista Davi orava: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. É isso. Não é que o salmista fala: vê se tem, Senhor, porque eu acho que não tem. Não, ele fala: olha, Senhor, sonda, porque está feio o negócio. Tem coisa aqui dentro de mim que nem eu conheço, Senhor, é o que o salmista fala. Só o Senhor conhece. Mas Jesus espera arrependimento dessas pessoas. Mas, infelizmente, muitos deles rejeitam a Jesus, rejeitam esta oportunidade, assumiram os seus pecados, mas não se arrependeram. Por que assumiram? Como assim assumiram? Porque eles foram saindo um a um, jogaram fora as pedras. Eu fico pensando aqui, talvez, vai saber, né? Se eles não pensaram: cara, puxa vida, por essa a gente não esperava que ele ia fazer isso com a gente. A gente achou que a gente ia ganhar, meu. Pois é, o pastor Milton falou: a não ser que eles pegassem as pedras e começassem a... Jesus pegou esses caras na curva. Mas ele, Deus de misericórdia, ele esperava arrependimento. Ele não expôs aquele povo à vergonha, à humilhação. Mas eles rejeitaram, foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. A Bíblia muitas vezes dá uma ênfase, importância a alguns fatos, a algumas coisas, talvez por mais velhos, talvez por verem que talvez com mais tempo de vida tinham mais problemas ou mais pecados, mas eles foram saindo um por um, reconhecendo que tinham pecados, muitos pecados. E a vítima, Jesus, que ali era a vítima também, a mulher foi usada e Jesus, a vítima, acabou sendo o justo juiz.
o justo juiz. Deu a oportunidade de arrependimento, não houve arrependimento. O justo juiz. Não o duro juiz, o cruel juiz, não, o justo juiz. E o que vemos em seguida é essa mulher pecadora, condenada, humilhada, envergonhada, que teve a sua vida exposta, que foi arrasada emocionalmente, ainda de pé. Mas agora, somente diante de Jesus, conforme o versículo 9. Que cena! Não tinha mais ninguém. Essa mulher estava sozinha agora. Diante do Salvador, do Rei dos Reis. Felizmente, quando trouxeram essa mulher e a deixaram diante daquele monte de gente, felizmente, ela também estava diante de Jesus. Felizmente, Jesus estava lá também. Ela não sabia, mas ela estava diante daquele que perdoa pecados. Ela estava diante daquele que restaura e salva. Ela estava diante daquele que tem compaixão. Ela estava diante do Salvador. E Jesus vai ensinar para ela que a lei é santa, porque ela revela o pecado, que o pecado é maligno, destrói a vida da pessoa, mas que o seu amor é infinito. Ele vai ensinar para ela isso. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, conforme João 3,17. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele veio para os que sabem que são doentes da alma, doentes espiritualmente. E Jesus expõe a gravidade do pecado daquela mulher, mas a ama a ponto de restaurá-la. Age com misericórdia com essa mulher e restaura a sua dignidade, conforme o versículo 10 até o 11. Como Jesus faz isso? Ele não diminui a gravidade do pecado dela. Ele não fala para ela, não liga para esse povo, não. Eles estão exagerando. Não. Jesus leva a sério a questão do pecado, leva tão a sério que ele foi lá na cruz por nossa causa. Ele disse para ela que o pecado dela era sério, sim. Mas ele trouxe a solução. Jesus não a condena. Somente ele tinha condições morais para condenar, mas ele não condena. Ele perdoa, ele restaura. Jesus a exortou a não voltar a cometer aquele pecado, a exortou a abandonar aquele estilo de vida. Ele exortou, vai, não peques mais, vai, abandone esse tipo de vida que você está vivendo. Ele não fez vistas grossas, mas o perdão de Jesus não foi uma licença para ela continuar vivendo do jeito que estava. O perdão de Jesus, a sua compaixão, o seu amor para conosco, não é uma licença para a gente continuar vivendo do jeito que a gente vivia. Não é uma carta de alforria. Beleza, está perdoado, vai, tchau. Não. Olha, você foi perdoado. Olha, o Espírito Santo de Deus agora está em você, vai te ajudar a lidar com essas questões. Não sinta prazer mais nisso, lute contra isso, mas não sozinho, mas com agora o Espírito Santo de Deus. E Jesus a encoraja, volte para a sua casa, recomece sua vida. Você está perdoada. Você não precisa mais viver debaixo desse trauma, desta culpa, das culpas, dos traumas da sua vida. Vá, recomece a sua vida, você está perdoada.
É assim que Jesus fez conosco, é assim que Jesus continua fazendo. Que encontro! E para encerrar, eu acho que nós podemos olhar para a nossa própria vida também, olhando para esse texto. Nós somos pecadores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que não gosta de ouvir isso, que é pecador. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores, mas fomos perdoados e redimidos pelo Senhor Jesus. Nós não temos mais prazer na forma como nós vivíamos antes. Nós queremos agora agradar o nosso Rei, Senhor e Salvador. Nós temos dificuldade sim, e nós pecamos. A Bíblia diz, lá em 1 João, se você tem dúvida disso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado, a saber, Jesus Cristo, aquele que intercede por vocês. Não se ofenda, viu, quando você ouve isso, que somos pecadores. Nós somos, queridos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter dificuldades ainda com a influência, não o domínio e o poder mais do pecado sobre nós, porque Jesus venceu isso, mas a influência ainda da natureza humana pecaminosa, tá bom? Não fique ofendido, não. Oi? Negar isso e deixar de falar sobre isso, reconhecer isso é um perigo, tá? É verdade, pastor. Mas um dia nós, à semelhança dessa mulher, um dia nós também ficamos a sós com Jesus. Um dia nós tivemos um encontro com Ele. Um dia nós tivemos esse encontro e um dia Ele falou conosco. Ele disse para nós quem nós éramos, mas Ele disse também quem Ele é. E Ele disse para nós também o que Ele fez por nós. E Ele disse e continua falando o que Ele continua fazendo por nós. Por isso nós o louvamos, o adoramos, o exaltamos, o glorificamos, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, o Deus perdoador. Nós tivemos esse encontro com Ele, Ele revelou a malignidade do nosso pecado que nos separa de Deus. Ele nos chamou e continua nos chamando ao arrependimento e a recebermos o seu perdão e uma nova vida no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele continua fazendo isso até hoje. Nós não precisamos mais ficar carregando as nossas culpas, os nossos traumas sozinhos. Nós não podemos, não precisamos. Nós devemos ir até Jesus, sempre, sempre arrependidos e começar de novo uma vida diferente, aleluia. Quantas coisas maravilhosas e preciosas nessa passagem, coisas tristes, mas a graça, a compaixão e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Queridos, e o perdão de Jesus não é barato, não é barato não. Teve um alto custo, mas Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço lá na cruz, com sua morte. E louvado seja Deus porque Ele ressuscitou e vivo está, e intercede por nós. E hoje nós vamos celebrar esta nova vida, essa nossa comunhão com Deus, o Deus perdoador, o Deus de misericórdia. Nós vamos celebrar o perdão, a nova vida, o nosso compromisso com Ele. E o nosso compromisso com a igreja através da ceia do Senhor. Amém? Amém. Louve a Deus pelo seu grande amor e compaixão para com você, comigo, conosco.